Flamengo e Orlando City acabaram de empatar em um amistoso internacional que mais parecia um jogo de campeonato de tão pegado que foi. Se você perdeu alguma coisa sobre esse jogo do Mengão, eu vou tentar resumir nesse vídeo aqui rápido. Mas saiba que nesse momento, nesse exato momento, o time do Flamengo, a garotada, né, tá entrando em campo agora lá na Arena das Dunas em Natal para um jogo contra a Portuguesa pelo Cariocão. Que doideira! Um jogo do Flamengo atrás do outro. E como eu tô gravando esse vídeo aqui, eu vou perder o início do outro jogo lá da molecada, então eu vou te pedir um favor, por favor, deixa aquele like maneiro aqui nesse vídeo. E também já se inscreva no canal e fica ligado no sino das notificações. Um ritual bem rápido, mas que me ajuda e muito. E olha só, hein? O Flamengo entrou em campo contra o Orlando City para esse amistoso lá nos Estados Unidos, com o Rossi no gol, o Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Até aí nenhuma surpresa, nenhuma novidade. E aí no meio tem uma diferença: Pulgar, Gerson, no meio o Arrascaeta, aí lá no meio à direita ou na ponta esquerda, aliás, o Cebolinha, e na direita Nicolás de la Cruz, dando seus primeiros pontapés aí no Flamengo. E olha, a atuação dele, que ficou só até o primeiro tempo, foi até boa, foi de boa para discreta, não teve nada, né, acima do normal. E lá na frente o Pedro e não o Gabigol, como o Tite já vem escolhendo, né? No Orlando City, confesso que não conheço esse time do Orlando City. Alguns jogadores como o Galese, o Lodeiro, né, que já jogou aqui no Botafogo, inclusive aqui no Rio, e o Facundo Torres, também o Angulo, né, que foi o melhor do time deles lá, alguns dos jogadores mais conhecidos. Tinha brasileiro lá no meio também, tá? E esse time aí, que pra mim é desconhecido, acredito até que pra maioria, né, dos torcedores do Flamengo, esse time me surpreendeu positivamente pro lado deles, negativamente pro meu lado flamenguista, porque no começo os caras começaram pressionando o Flamengo, foram ousados e até meteram uma bola no travessão. Só que toda essa ousadia parou aos 12 minutos, quando o Pedro marcou 1-0 em uma jogada que se iniciou com De la Cruz pelo meio de campo ali. E ele deu passe para o Varela, nosso lateral direito, de Uruguai para Uruguai. E ele deu assistência para o Pedro marcar o primeiro gol, 1-0, que deu uma certa acalmada no time do Orlando City, mas me mostrou nesse período do jogo aí que o Flamengo teve uma certa deficiência na saída de bola, né? E eu acho que falta talvez um posicionamento melhor, né? E olha que o Flamengo tem uma ótima saída de bola ali no meio com o Pulgar e com o Gerson, né? Fora quando sai pelas laterais, mas no primeiro tempo isso foi um ponto muito negativo e deficiente, mas estamos começando ainda. E até a parada técnica do primeiro tempo, aos 30 minutos mais ou menos, parada para hidratação ou técnica, como queira, o Orlando City tinha finalizado mais do que o Flamengo, 3-2, e tinha criado umas possibilidades mais claras até de finalização do que o do próprio Flamengo, tá? O time, a partir do momento da parada técnica, aí criou aí pelo menos umas 3 chances claras, e uma delas, aos 41, saiu o gol do Angulo, e uma jogada que começa pela lateral esquerda ali com o brasileiro Rafael Santos, e o gol sai de uma tabelinha entre o Angulo e o Lodeiro, dois jogadores que conhecem bem o time do Flamengo. E eu, assim, foi um mérito para eles fazer esse gol, mas para mim foi um gol bobão, foi um gol muito bobo que o Flamengo levou aí, que se tivesse um pouco mais atento não teria deixado que eles fizessem essa troca de passes logo ali em poucos metros, né? E o Angulo saiu na cara do gol completamente livre e empatou o jogo no primeiro tempo. Não que eles não merecessem, até porque jogaram melhor que o Flamengo nesse primeiro tempo. Mas aí o adversário, né, o Orlando City, eles concentraram suas jogadas nessa primeira etapa nas laterais, principalmente na esquerda, no caso direita do Flamengo, em cima do Varela, que para mim jogou muito mal esse primeiro tempo, apesar de ter dado o passe aí pro gol do Pedro. Ele foi mal, fez uma falta dura ali também no final do primeiro tempo. E aí veio o segundo. O primeiro tempo terminou 1-1. Em segundo, como é um jogo amistoso de pré-temporada aí para os dois times, né? O Orlando City também está em pré-temporada. Os treinadores mudam muito e o Tite mudou muito na alteração do intervalo, a alteração do primeiro para o segundo tempo. Então entraram aí, ó, as substituições foi o seguinte: entrou o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, zaga. Entrou o Wesley, lateral direito, no lugar do Ayrton Lucas. E aí o Varela, que estava na direita, foi para a esquerda. O Gabigol entrou no lugar do Pedro, o Luiz Araújo no lugar do De la Cruz e o Alan no lugar do Eric Pulgar. E nesses primeiros 10 minutos aí eu percebi que tinha um buraco muito grande entre a zaga, entre o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, com o ataque, né, com a linha de ataque ali no meio de campo, principalmente na região do Alan. Talvez tenha sido erro dele mesmo, talvez tenha sido estratégia do Tite, talvez tenha sido um mau posicionamento do próprio Alan. E aí no decorrer ali, ainda no começo do segundo tempo, o Tite fez mais 2 alterações. Entraram o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha
e entrou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. Só que o Vitor Hugo nem sequer tocou na bola direito e já sentiu e teve que dar lugar aí ao Matheus Gonçalves. E com isso, com essa alteração, o Flamengo se mostrou mais ofensivo, né? E o Tite finalmente, graças a Deus, conseguiu corrigir aquele posicionamento na saída de bola. O Flamengo deu uma equilibrada, passou a jogar melhor do que o Orlando City. E aí se mostra o banco do Flamengo, que é bem melhor do que o adversário, né? E aí o Tite aproveitou para colocar dois jogadores que eu sinceramente confesso que não conhecia. O Cleiton, que é o zagueiro canhoto, no lugar do Varela. Com isso ele meteu 3 zagueiros, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e esse tal de Cleiton, que eu não conhecia. Ele jogou ali na zaga do lado esquerdo, né? E entrou o Luiz Alceli, que eu também não conhecia, um completo desconhecido para mim, no lugar do Gerson. Os dois fez ali uma partida discreta, né? Mal, não tocaram muito na bola. O Cleiton até participou mais do que esse Luiz Alceli aí. Mas aí em diante os times não criaram mais nada. E aí você pergunta, e aí, ficou satisfeito com esse empate? Eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que o Flamengo poderia ter vencido esse jogo, não pelo que ele se apresentou, mas pela uma observação que o Rafael Oliveira, lá o comentarista da Band, fez, e que eu também achei isso, tá? É que eu acho que o Tite, ele mudou meio time já no intervalo. Eu acho que o Flamengo tinha que ter entrado para o segundo tempo com a maioria desses jogadores, ter feito no máximo 2 alterações ali, e no decorrer do segundo tempo ele fosse tirando um ou outro jogador ali. Mas tudo bem, tá no começo ainda, a gente não tem que cobrar aqui o Tite como se fosse um jogo de campeonato, como que vai valer daqui em diante com o time, esse time principal que já estreou lá contra o Audax, vai entrar para valer no Campeonato Carioca. Lembrando que na 6ª rodada o Flamengo já tem o primeiro clássico contra o Vasco. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aqui. Se não deixou o like lá no começo, deixa agora no final. E vamos lá que o Mengão tá jogando agora. Vou ficando por aqui, valeu?